Olá, boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a todo aquele que vai ter acesso a esse vídeo, a essa palavra, essa reflexão. Nesta noite eu quero me dirigir a você, nesse momento, pensando um pouco em tudo aquilo que temos vivido, tempos de aflições, né, de ansiedade. Cada dia a gente espera que tudo passe e a gente tem ouvido muitas mensagens, né, de que vai passar, confie em Deus, que tudo vai passar, né? A palavra de Deus diz que tudo passa, né? Todas as coisas passarão, somente a palavra de Deus é que permanece para sempre. Então, realmente, todas as coisas passam, inclusive, né, o sofrimento, inclusive as aflições. E hoje eu quero pensar um pouco com você, que nesse tempo tem se ouvido muito falar, né, em defesa da vida. A gente tem visto aí uma preocupação de todas as autoridades, né, governamentais. Existe até uma briga, quem está defendendo a vida, quem não está, de que forma defende a vida. E muitas mensagens também, é tempo que a gente tem procurado trazer mensagem da palavra de Deus, porque diante de tudo isso existe um Deus, né, que está no controle de todas as coisas, e esse Deus é aquele que pode realmente transformar vidas, pode trazer realmente um consolo, uma paz, né, uma tranquilidade diante de tudo isso. Sem Deus nada podemos fazer. Jesus ele falou que sem Ele nada poderíamos fazer. Mas eu passei a semana pedindo a Deus que, né, me desse uma mensagem, uma reflexão. O que Deus queria que eu falasse com você nessa noite, nesse momento. E a gente pensa sempre em palavras, né, de autoajuda, que mais se prega, e é necessário realmente, no momento que as pessoas estão sofrendo, a gente trazer uma palavra e dizer, olha, Deus é bom, Deus te ama, Deus está no controle de todas as coisas, né? E, então as pessoas realmente têm lutado, têm trabalhado para essa questão na defesa da vida, né? Então todos preocupados, envolvidos aí para defender a vida, para que as pessoas vivam. Mas que tem se notado nesse tempo é que até mesmo as pessoas, né, religiosas, até mesmo aqueles pessoas cristãs, né, líderes cristãos, a mensagem, o alento que traz sempre parece que é mais pensando na vida, apenas nessa vida, né, física, vida humana que nós temos aqui, a vida aqui da Terra. A impressão que dá é essa, poucos têm se falado aí do que realmente está acontecendo. E qualquer mensagem que não venha trazer aquilo que realmente Deus está na palavra de Deus, o que Deus fala, tem que ser uma palavra completa. A mensagem da Bíblia, do Evangelho, deve ser uma palavra completa. E a Bíblia ela vai nos falar que isso que estamos vivendo realmente já era previsto. E que ninguém pensando, não pode pensar somente na vida, essa vida aqui, né, humana, essa vida física. Que aquele que pensa somente nessa vida é o mais dos miseráveis, o apóstolo Paulo diz isso, né? Aquele que espera em Cristo somente nessa vida, então é o mais miserável do homem. E esse tempo é tempo de refletir na palavra de Deus e de uma forma completa. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nos finais dos tempos nós teremos tempos difíceis. E realmente estamos vivendo tempos difíceis. O problema é que as pessoas estão procurando solução, né, para a nossa alma, para a nossa vida, para uma tranquilidade, para que o homem tenha paz, tenha tranquilidade, tenha e está buscando assim mais coisas na esperança desse mundo, né? A gente fala, não, vai passar, fique todo em casa, todos em casa, que é para depois você poder viver bem. Mas será que realmente depois de tudo isso, já estamos aí mais de um mês e ainda vai se prolongar mais, e não sabemos até quando vai essa história aí do vírus, né? E será que vai melhorar? Será que ainda nós teremos dias aí que podemos realmente nos encontrarmos, nos abraçarmos, né? E aí, diante de tudo isso, a palavra de Deus nos garante, né? Nesse tempo é tempo de trazermos boas novas.
A questão é que muitos, né, pensam, né, esperam boas novas para agora, para já, para dizer assim, olha, vai passar, acabou o vírus, foi repreendido em nome de Jesus e está tudo resolvido, né? Mas a palavra de Deus, ela nos garante que Deus está no controle e eu quero nessa noite então compartilhar boas novas, boas notícias para você, certo? Porque não podemos esperar a solução e os resultados e coisas melhores desse mundo. Por quê? O que a Bíblia nos fala? A Bíblia diz que o que está acontecendo no mundo, né? E desde o princípio tem acontecido. O mundo vivendo em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que todos os pecados separados estão da presença de Deus, né? Que o mundo vive em trevas. Há muito tempo atrás, o profeta Isaías, ele anunciou, né? O povo que andava em trevas de uma grande luz. Depois essa luz chega ao mundo e o mundo rejeita. O evangelista João vai dizer que a luz estava no mundo e o mundo não a recebeu, não recebeu essa luz, né? Porque amou mais as trevas do que a luz. Então, muito bem, o que está acontecendo hoje são realmente o afastamento, consequências do afastamento do homem de Deus, né? E aí então vem a questão, no que as pessoas estão procurando a solução? Tantas pessoas lutando aí para defender a vida, né? Mas ainda que encontre uma vacina, ainda que encontre uma solução de tantas pessoas que estão morrendo, evitar das pessoas morrerem, mas será que a vida é só isso? E Deus traz então oferece uma vida muito além disso que todos estão procurando. E nós precisamos procurar uma solução realmente que venha nos dar a verdadeira vida. Todos estão lutando pela vida, mas a impressão que dá é que é uma vida, apenas essa vida corporal, essa vida física, né? E aí hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, que traz aqui uma mensagem que vai nos trazer a solução de todo esse problema do homem. Qual é o problema do homem, né? Jesus, ele falou uma parábola, né? E ele disse assim, sobre a árvore e o fruto, né? Ele diz, pode uma árvore ruim, né? Uma erva daninha, por exemplo, dar um fruto, um bom fruto, né? Ou pode uma árvore boa dar um mau fruto? Não, cada árvore dá aquilo, né? Se é uma boa árvore, ela vai dar um fruto bom. Então, eu acho que é isso que nós precisamos despertar. Não adianta ficar pregando uma mensagem assim da solução apenas superficial. Deus tem uma boa notícia, uma boas novas. O Evangelho é boas novas, boas notícias. E essa boa notícia do Evangelho, ela traz uma solução real, não uma solução passageira. É como se alguém às vezes está com uma dor de dente e vai lá e põe uma dipirona. Eu lembro agora de uma mensagem uma vez que eu ouvi e nunca esqueci o tema daquela mensagem, o crente despiorado. Eu ouvi um pastor lá no Rio de Janeiro e eu nunca esqueci essa mensagem, esse tema, né? Porque é o quê? E ele deu exemplo, né, aí da dipirona. Você está com dor de dente, e vai lá e põe a dipirona e alivia um pouco, daí a pouco vem pior. Porque se não for lá na raiz, ver realmente o que está acontecendo e eliminar isso, não vai resolver o problema. Então nós temos que resolver o problema indo lá na raiz. Eu lembro quando era pequeno, meu pai trabalhava na roça e no tempo da lavoura, né, o arroz, o milho, às vezes amanhecia o dia, estava todo comido de formiga. E aí, às vezes ele ia lá, colocava um inseticida e tal, no outro dia amanhecia. Aí ele, com o tempo, ele começou a fazer o seguinte, ele ia à tardinha, aí via as formigas e elas iam, cortava, né, o galinho ali e ia levando. E ele ia acompanhando, até às vezes caminhava quilômetros para descobrir onde que era a casa das formigas, o formigueiro. Para ali ele colocar o veneno e matar, aí sim acabava o problema. Enquanto ele não descobrisse onde que era o formigueiro, não adiantava colocar o veneno nas formigas, né? Então, muitas vezes nós procuramos, né, o mundo está procurando a solução para esse problema, para resolver, né, o problema da aflição, porque não é só a enfermidade, nós sabemos que com a enfermidade vem a fome também, né, vem o desemprego, vem a fome, né, então muitas coisas virão.
Então, coisas piores acontecerão, até porque a Bíblia fala sobre isso. Então, quero trazer uma mensagem para Deus que vai nos trazer boas notícias, né? Boas notícias não é dizer Jesus te ama, Deus só isso não. Né? Deus traz realmente a solução do problema de tudo isso que está acontecendo. Aqui, na primeira carta de João, né? Capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, João diz que escreveu essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Quantas pessoas estão sofrendo e precisando de alegria, né? E quando será que nós realmente vamos ter a alegria completa? Quando que você poderá ter realmente a alegria completa, né? Esse texto está falando de Jesus. Olha, quantas pessoas preocupadas com a vida. Mas que vida que estão defendendo? Que tipo de vida? Essa vida humana que mais cedo ou mais tarde vai passar? Deus hoje, diante de toda essa pandemia, toda essa aflição, tantas mortes, Deus traz uma mensagem de boas notícias, as boas novas do Evangelho. E eu quero compartilhar com você hoje isso, as boas notícias do Evangelho. E a boa notícia é de quê? Qual é a boa notícia do Evangelho? Se eu falei aqui que a Bíblia vai dizer que nós estamos vivendo o princípio do juízo de Deus, que haverá fome, que haverá guerras, que haverá terremotos, que haverá enfermidades e que não vai melhorar. E quando tudo isso passar, se esse vírus resolver o problema dele, virá outros piores. Porque a tendência, quanto mais perto do fim, as coisas piorarem. Então, que boas novas é essa? As boas novas é que antes de tudo isso, que diante do mundo que jaz no maligno, então, essa é a diferença. Eu dei o exemplo aqui da formiguinha, né? Quando meu pai ia procurar colocar inseticida, mas as formigas morriam aquelas, mas no outro dia apareciam outros. E ele só resolvia o problema quando ia até o formigueiro, né? Então, a mesma coisa, o mundo procura solução para resolver a melhora do homem, para que o homem viva bem, para que o homem tenha mais, né, uma vida mais feliz, mais alegre, mas às vezes não busca na raiz, aonde realmente pode resolver o problema. Apenas um momento de alívio ali, uma ajuda emergencial, né? Você vai ter um dinheirinho ali por 3 meses ou 4 meses, e vai aliviar um pouco. Então Deus traz o Evangelho, é boa notícia, porque ele traz a solução do problema do homem, de todo o sofrimento. E ele oferece uma vida, não é apenas uma vida passageira, mas a vida eterna. O apóstolo João, ele diz aqui, né, que ele trouxe a vida, e a vida se manifestou a nós, e a temos visto, porque ele dá o testemunho falando de Jesus. Jesus veio, né, e ele morreu, mas ele ressuscitou, e por isso ele dá a vida. E ela se manifestou, e o que temos vistos e ouvimos e anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, ou seja, para que tenha vida realmente completa e abundante, certo? Então, aqui nós encontramos o seguinte, nesse texto, que a mensagem do Evangelho, que é a boa notícia que eu trago para você hoje, é que defender a vida, nós só teremos, o mundo só terá vida completa, quando ele encontra essa vida que está em Jesus. E a Bíblia diz então que apesar de o mundo jaz do maligno, o homem se separou de Deus, está separado de Deus, e por isso perdeu a vida verdadeira, perdeu a alegria, perdeu, né, a felicidade. E aí, a boa notícia é que apesar de tudo isso, Deus nos amou.
E a Bíblia diz em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem um texto que as pessoas usam muito quando morre alguém, né? E aí nesses dias a gente pode até ver isso, né? Que Deus usa muito, as pessoas usam muito, né? Um texto da Bíblia que diz, se encontra lá em João, capítulo 11, versículo 25, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí, às vezes, eu vou em algum velório e vejo aquela frase, às vezes numa coroa, ou então no próprio caixão ali, e eu fico pensando, Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu fico pensando, será que aquela pessoa que está naquele caixão, ele crê em Jesus Cristo? Ele acreditou em Jesus Cristo, né, antes de estar ali? Então, assim, a solução não está apenas em uma frase ou em palavras de autoestima, em palavras positivas, né? Mas está na vida, a solução está na prática da vida com a fé em Cristo Jesus. Esta é a solução. Bom, então a solução é essa. É a vida que o Verbo se fez carne, que é Jesus Cristo. Essa é a solução que dá a verdadeira vida. Não adianta ficar brigando aí para preservar a vida. Vamos procurar preservar a vida abundante. Preservar, né, e ter a vida que é para sempre. A vida eterna. A vida que, apesar da morte, viverá eternamente. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus amou de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a solução está nisso. As boas novas do Evangelho é essa, que apesar do mundo viver no maligno, ser dominado pelo maligno, apesar das pessoas estarem separadas de Deus, né, vivendo aí da sua, como bem quer, apesar do mundo ter sofrimento, mas Deus amou e Deus veio tirar o homem desse sofrimento, trazer paz, trazer alegria, trazer vida e vida abundante, né? Só que para isso temos 3 passos. Às vezes também a gente quer, as pessoas querem uma solução de imediato, ou uma solução mágica, né? Para alguns atalhos para resolver o problema, né? Mais ou menos no mês de abril, não lembro agora, finalzinho de março, houve uma manchete de um líder religioso dizendo assim, que por causa da pandemia, esse líder estava decretando, ou seja, dando o perdão de todas as pessoas, de todos os seguidores daquela... Será que é isso que a Bíblia ensina? Será que nós conseguimos nos reconciliar com Deus com um decreto de um homem, de alguma pessoa? Será que nós conseguimos realmente ter paz? A Bíblia diz que o homem só terá paz verdadeira, só terá comunhão com Deus e só terá vida verdadeira, vida abundante, quando ele quando ele é justificado diante de Deus, quando ele se torna justo diante de Deus, quando ele volta a se reconciliar com Deus. Ele está separado. O homem, você só terá vida verdadeira, paz verdadeira, quando tiver comunhão com Deus, porque está separado. E aí a Bíblia nos apresenta 3 passos para ter essa comunhão com Deus. Quando Jesus veio trazendo as boas novas do Evangelho, né, antes dele veio João Batista, né, que o profeta Isaías já anunciou que viria um mensageiro antes do Messias, antes de Jesus, antes daquele que viria trazer a vida abundante para o homem. E João Batista veio anunciando isso. E qual o primeiro passo, então, se você quer verdadeiramente ter vida, se você defende a vida, então dê esse primeiro passo. Se você quer ter vida abundante, você quer ter paz com Deus, você quer ter alegria diante de tudo isso que está acontecendo, mas ter a vida tranquila, de paz e de esperança, o primeiro passo é o arrependimento. Pouco tem se falado sobre isso. E isso é uma preocupação que nós precisamos ter. Porque as pessoas estão falando muito do sofrimento e da solução, mas poucos têm falado que é tempo de arrependimento. Porque Jesus está voltando, o fim está chegando e o homem precisa se acertar com Deus. Então o primeiro passo para ter essa vida, preservar a vida, Jesus disse, num certo momento, aquele que quiser ganhar a vida, perderá. E aquele que quiser preservar a vida, né,
deve perder, ou seja, essa vida aqui sem Deus, essa vida de prazeres, essa vida mundana, né? Então, o homem está separado de Deus, afastado de Deus, e ele precisa voltar para Deus. Então, o primeiro passo para ter a vida, e a primeira boa notícia é essa, que Deus dá a oportunidade de o homem se arrepender. João Batista ele vinha anunciando, Mateus capítulo 3, versículo 1, a mensagem de João Batista era dizendo: arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos pecados. A mensagem de arrependimento é o primeiro passo. Jesus veio anunciando também, Mateus 4,17, depois que Jesus fica os 40 dias no deserto, ele desce e diz o texto que Jesus então, a partir dali, Jesus começou a anunciar e dizendo: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Os apóstolos, depois que Jesus ressuscitou, fez a obra de salvação, remissão, né, dos pecados, né, o sacrifício pelo pecado da humanidade, do seu pecado, do meu pecado. E aí os apóstolos recebem ali no dia do Pentecostes que o Espírito Santo desce sobre eles com poder, e aí eles anunciam, Pedro faz o discurso, e aquelas pessoas que estão ouvindo o discurso de Pedro, e Pedro está falando exatamente sobre isso, e eles dizem assim, sobre essa boa notícia que apesar do homem viver separado de Deus, Deus amou e veio para salvar e para dar reconciliação com Deus, fazer a reconciliação do homem com Deus. Os homens que estão ouvindo a mensagem dizem assim: e agora, irmãos galileus, o que devemos fazer? E a mensagem é a mesma: arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados. Então, o primeiro passo para a gente preservar a vida, para ter vida abundante, para ter comunhão com Deus, reconciliação com Deus, é o arrependimento. Deus está dando a oportunidade nesse tempo de se voltar para Deus e se arrepender. E não há perdão dos nossos pecados sem arrependimento. Não sou eu, não é um apóstolo, um líder religioso que vai dizer assim: está perdoado todos os pecados. Não. Para você ser perdoado, para os nossos pecados serem perdoados, nós precisamos o quê? Pedir perdão. Arrepender, em primeiro lugar. Arrependei-vos, é a mensagem de João Batista, de Jesus, dos apóstolos. Ninguém será perdoado com um decreto de um homem, sendo que as pessoas talvez nem creem em Jesus e nem se arrependam. É preciso você se arrepender, eu me arrepender. Arrependei-vos dos vossos pecados. Primeiro passo para preservar a vida, arrependimento. Segundo passo é confessar. Na primeira carta do apóstolo João, essa carta que eu li aqui, quando chega no versículo 9, o versículo 9 diz: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é arrependimento e confissão. Como pode, então, eu dizer assim: seus pecados são perdoados, se você nem se arrepender nem se confessar? É uma grande, vamos dizer assim, mentira isso, né? Não existe isso. Se você quer que seus pecados sejam perdoados por Deus, você precisa pedir perdão e você precisa confessar. E não é confessar a um homem, a um pastor, a um padre, né? Mas é confessar a Deus. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? De toda injustiça. Então, é a confissão. Arrependimento e confissão. Qualquer coisa fora disso não é bíblico, né? É engano, é falso ensino. Dizer que alguém pode ser perdoado sem a pessoa se arrepender e sem confessar o pecado. Ele precisa se arrepender e precisa confessar. É isso que a Bíblia ensina. E o terceiro, então, é a fé em Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé nós não vamos conseguir, pelo menos, nos darmos conta que somos pecadores. Né? Então, por isso que é necessária a fé em Deus, é a fé em Jesus. Sem fé nós não vamos nos convencer que somos pecadores. A Bíblia diz que com a fé em Jesus, quando cremos em Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E o Espírito Santo vem e ele vai, a obra do Espírito Santo na vida do ser humano é ele reconhecer que é pecador. Né? Porque o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores, aí nós nos arrependemos, confessamos a Deus
e com a fé em Jesus Cristo, então nós podemos ter paz com Deus e adquirimos a verdadeira vida, a vida abundante, a vida eterna, né? A palavra de Deus aqui também, em João, né? 1 de João aqui, no capítulo 5, versículo 12, diz: aquele que tem o Filho tem a vida eterna, porém aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Então, para você ter a vida verdadeira, é preciso você crer em Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então, veja só, nesse tempo de sofrimento, de dores, de perdas, né, de entes queridos morrendo, as boas notícias que eu trago para você do Evangelho é que nós devemos, que apesar de tudo isso, o mundo não vai trazer solução. Os governantes não terão soluções para isso. A única forma da gente preservar a vida é crendo em Jesus Cristo, confessando os nossos pecados, se arrependendo dos nossos pecados, né? E aí sim seremos perdoados. É preciso se arrepender e confessar. E assim, com a fé em Cristo Jesus, tem a vida eterna, né? Quem crê, quem tem o Filho tem a vida, ok? E Jesus já disse, né, que aquele que crer nele tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Então não é simplesmente ter o versículo lá em cima do caixão. É preciso em vida você crer em Jesus. Amém? Para concluir, essa é a obra, né, a boa notícia que eu trago para você hoje, que é o Evangelho, a Bíblia traz para nós. A boa notícia é que o mundo vive sofrendo. O mundo está realmente passando os dias difíceis. E isso porque o homem está separado de Deus, porque os homens maus provocam isso, né? Esse vírus surgiu aí, né? Por causa da maldade dos homens, mas há a boa notícia que Deus está no controle. Deus nos ama e Deus então providenciou a vida, a verdadeira vida você só encontrará em Cristo Jesus. Se arrependendo dos pecados, confessando os pecados e crendo em Jesus Cristo. E aí nós temos a garantia de vida eterna. Jesus está do nosso lado. Diante de tudo isso, não perca tempo. É tempo de arrepender-se, de voltar-se para Deus, de confessar os pecados, de crer em Jesus. E assim temos a vida eterna. Aí sim vai ter paz, vai ter comunhão com Deus e vai ter vida abundante. Fora disso não adianta. Pode passar mensagem de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas se você não crer, se você não se arrepender, se você não confessar e se você não aceitar o sacrifício de Jesus, vai faltar sim, vai faltar a verdadeira vida, que é a vida eterna. Então a mensagem é essa, as boas notícias. O mundo jaz maligno, mas Deus está no controle. Deus nos amou e se fez homem na pessoa de Cristo Jesus. E assim, quando nós nos arrependemos, confessamos os pecados e cremos no seu sacrifício, nós somos perdoados, somos justificados e temos a garantia da vida eterna. E aí, ali não haverá mais pandemia, não haverá mais vírus, não haverá mais dor, choro e nem sofrimento. É isso que Deus deseja para você nesta noite, nesse dia, que você possa tomar a atitude de ter esses 3 passos e assim ter a garantia da verdadeira vida. Preserve a vida abundante que Cristo Jesus nos dá, a vida eterna. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, por aquelas pessoas, ó Pai, que estão no leito dos hospitais, ó Pai, que estão sofrendo, Senhor Deus, Pai, o Senhor pode aliviar a dor física, Pai, mas principalmente que o Senhor levante pessoas para falar da verdadeira vida que o Senhor veio a esse mundo para oferecer, que é a vida eterna, a vida abundante, para que eles possam ter paz, possam ter esperança, possam ter tranquilidade, ter a comunhão com o Senhor, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Nesse tempo, desperta o Teu povo, Senhor, para se voltar para o Senhor. Seja tempo de arrependimento, tempo de confissão de pecados e tempo, Senhor Deus, de reconciliação com o Senhor. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo ainda terá muitas aflições, mas aqueles que estão em comunhão com o Senhor os livrará. Tua palavra garante, Senhor Deus, que ao fim dos tempos haverá grande tribulação, haverá grande
muitas enfermidades, terremotos, muitos acontecimentos, mas aqueles que estão com a fé no Senhor, aqueles que são os teus filhos, serão guardados, serão protegidos. Então, ó Deus, eu te peço que aquelas pessoas, Senhor Deus, que ainda não têm a certeza da sua salvação, que elas possam colocar a fé em Cristo Jesus. E aqueles que têm, que já estão com Cristo Jesus, que são os teus filhos, os seus cristãos, Senhor Deus, que nesse tempo eles não venham se iludir, Senhor Deus, com as promessas e buscar soluções para a vida deste mundo, para dias melhores, mas que eles possam tão somente colocar sua esperança, sua fé em Cristo e saber, lembrar das palavras de Jesus que diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. E ter assim a certeza e a esperança de aguardar ansiosamente e com alegria a volta do Senhor, para que todos assim possam se reunir, possam subir aos céus e assim ter vida eterna, sem sofrimento, sem dor, sem lágrima. Pai, consola nesse momento as pessoas que estão perdendo os entes queridos, consola os seus corações, Pai. E aqueles também que estão ali nos hospitais, que o Senhor levante pessoas para falar dessa mensagem, para que eles possam preservar não a vida física, que já está ali no final, mas preservar a vida espiritual que é eterna, para que possam viver eternamente na presença do Senhor. Concede, Senhor Deus, a cada um desses que estão me ouvindo uma semana feliz, abençoada e vitoriosa, em nome de Jesus. Amém.